Olá, meu amigo, minha amiga. Meu nome é Joel, sou professor de matemática e nós vamos ver conteúdos voltados para concurso público. Então aqui nós temos uma apresentação geral, minha. Eu vou falar um pouquinho sobre conteúdos, relembrar processos e falar também sobre questões. Extremamente importante para nós. Então, em relação ao que é cobrado em concursos públicos de forma geral, eu coloquei apenas alguns tópicos aqui para nós. Operações com números inteiros, fracionários e decimais. Isso não necessariamente é uma questão. No meio de uma questão pode ter esses tipos de comportamento, ou seja, a associação, digamos, de números decimais, inteiros e racionais. Conjuntos, porcentagem, juros, razões, proporções, medidas de tempo. Nesse momento nós vamos ter que aprender também como achar o tempo e geralmente é feito através de uma divisão. Regra de 3 simples e composta. Sistema métrico, saber fazer conversões. E sistema monetário e entre outros conteúdos de forma bastante geral. A nossa aula número 1 vai se tratar de porcentagem e em algum momento também tentando mostrar a mesclagem com outros conteúdos de matemática. Para nós, antes mesmo de começar, nós temos que pensar o seguinte: postura diante de questões de matemática. Objetividade, tipo de matemática que está caindo na minha frente e, ao mesmo tempo, há quanto tempo eu levo para fazer a execução de uma questão. Volta ali, objetividade. Tirar os dados e ter condição de criar novas informações. As provas atuais têm como, digamos, comportamento que você tenha condições de criar novas informações a partir dos seus dados. O que mais? Identificação de aspectos que indiquem que tipo de matemática está aparecendo na sua frente. Eu digo que, se você souber isso, 50% da sua questão você já sabe. Tá? Você já está na frente da grande maioria das pessoas. O tempo. Eu sempre fui bom em matemática. O problema é que você não pode levar 40 minutos para resolver uma questão. Então, existe um certo tempo limite para você executar o seu exercício. Então, tome cuidado. Saber resolver é importante, mas ter tempo, assim, resolver em tempo hábil é ainda mais importante para nós. Ótimo. Como é que eu desenvolvo essas 3 posturas aqui para nós? Eu desenvolvo através de prática de exercícios. Tá? A matemática é a sua musculação mental. Sem essa prática de musculação mental, você não se desenvolve para conseguir resolver questões em concurso, certo? Questão de matemática em concurso não é apenas eu uso através do raciocínio e chego na resposta. Isso é muito sorte. Tá? Então, se você já tem, digamos, uma certa inspiração dentro de matemática, aproveite, desenvolva o outro lado, que é, digamos, é a maneira que você vai fazer a demonstração do seu conhecimento de uma maneira muito mais livresca, ou seja, através de álgebra para chegar na resposta. Em relação à postura diante de questões de matemática, nós temos objetividade, tipo de matemática e tempo de execução de questões. Então, é extremamente importante que você seja objetivo, procurando ler apenas uma vez a questão, anotando os dados matemáticos e procurando desenvolver, digamos, novas informações. Tipo de matemática. Qual é o tipo de matemática que está sendo exigida naquela questão? É razão? É proporção? É porcentagem? É regra de 3? É juros? Se você souber isso, 50% você já sabe da resolução dessa questão. Tempo de execução. Não demore demais para fazer uma questão. Isso prejudica as próximas questões. Ritmo de prova. Como é que eu desenvolvo essa postura? Através de prática de exercícios. Faça essa musculação, digamos, durante esse curso e, ao mesmo tempo, quando você pegar uma questão de matemática, ficará muito mais fácil de resolvê-la. Próximo slide. Sine qua non, uma expressão muito bonita. Vem do latim e significa sem o qual não pode ser. Traduzido em linguagem de língua portuguesa, nós podemos dizer que é o chamado pré-requisito, que é o que nós pensamos no dia de hoje. Então, para cá, nós temos o nosso pré-requisito, ou seja, o sine qua non. Como que você faz uma porcentagem? Eu coloquei 3 maneiras diferentes, você escolhe a sua preferida. Então, aqui, eu coloquei quanto é 5% em relação a 500? Eu coloquei a maneira que o pessoal mais gosta de resolver. Se o 500 representa 100%, o meu 5% é o meu x. Através de uma regra de 3. Regra de 3 simples e, ao mesmo tempo, diretamente proporcional.
Toda porcentagem vai ser uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. O que nós temos aqui? Multiplicação em x. 100 vezes x, 100x. 500 vezes 5, que está aqui. Na próxima linha já temos que temos 2.500 e o 100 que está multiplicando passará dividindo. Eu vejo nesse momento que divisão por 100 é meramente essa simplificação. E com isso nós obtemos 25. 5% em relação ao 500 vai ser 25 para nós. Essa é a maneira que o pessoal mais opta para fazer a resolução de um exercício. Não necessariamente é mais rápida, mas com certeza aqui dá mais segurança para as pessoas. Agora, segunda maneira de pensar. Eu não estou querendo achar 5% de 500? Estou. Então, o que é 5% de 500? O D em matemática pode ser simbolizado rapidamente pela multiplicação. 5% de 500 é 5% vezes 500. Simplificou. Eu tenho esse direito porque é uma multiplicação. 5 vezes 5, resposta 25. Métodos diferentes, a mesma resposta. Veja aquele que se encaixa melhor no seu padrão. Próxima. Uma observação. Como que se escreve 5%? 5 sobre 100 pode ser escrito também como 0,05. Então, a terceira maneira que eu posso colocar para vocês é 5% de 500. Se você ignorar nesse primeiro momento a parte decimal, pensa assim, 5 vezes 500. 5 vezes 0, 5 vezes 0 e 5 vezes 5. O que está acontecendo? 5 vezes 500, 2.500. Entretanto, temos duas casas decimais. Significa que essa resposta também tem que ter duas casas decimais. E 25,00 continua sendo o mesmo resultado das anteriores. Geralmente essa multiplicação é usada em comércio. Ou seja, a pessoa pega em formato decimal e multiplica com a calculadora o número para já saber a porcentagem em relação àquele valor. Então nós vimos regra de 3, multiplicação através da fração e por último, que é bastante usado em comércio, multiplicação por número decimal. Tá? Para nós, precisamos ainda de um reconhecimento em relação à multiplicação de números decimais. Como é que eu faço essa multiplicação? Isso daqui, se eu souber, vai me ajudar em relação aos exercícios que eu vou passar para vocês. 0,2, 0,08, 0,4. Quanto dá essa multiplicação? Nada de montar, digamos, o número em cima do número para fazer a multiplicação. Primeiramente, pense, são números decimais, mas como é que faz essa multiplicação? Vou fazer alguma coisa um pouco mais fácil. Faça de conta que é 2, faça de conta que é 8 e faça de conta que é 4. Quanto que gera essa multiplicação? Você sabe muito bem que a ordem dos fatores não altera o resultado final, não altera o produto. Então não importa se você vai multiplicar 2 vezes 8 e depois o 4, ou 4 vezes 8 e vezes os 2. O resultado é o mesmo. Então, para facilitar a nossa vida, 4 vezes 2, 8, e 8 vezes 8, 64. 64. Essa multiplicação, você sabe muito bem que não vai dar 64. Mas veja bem, eu até coloquei em outra cor aqui para vocês pensarem. Aqui nós temos uma casa decimal, aqui temos mais duas casas decimais e no 0,2 uma casa decimal. No total nós temos 1, 2, 3, 4 casas decimais. Significa que esse número, obrigatoriamente, tem que ter 4 casas decimais. Se você já sabe que 2 algarismos das 4 casas, os outros 2 obrigatoriamente tem que ser 0. Essa multiplicação, então, para nós, pega o 64. Você tem que ter 4 casas, acrescentem mais 2 zeros após a vírgula. Fizemos a multiplicação com certa tranquilidade. Vai agora para a divisão especial. Em divisão especial, eu coloquei divisão por 5 e por 25. Muito comum em provas de concurso que o denominador seja que termine com 5 na parte de baixo. Ou é o próprio 5, ou é um 15, ou é um 25, né? Sempre com o algarismo final, sim, tendendo a ser o número 5 em várias provas. Vamos aprender rapidamente para poder fazer isso aqui de cabeça, muitas vezes? 23 dividido por 5. 23 dividido por 5 para nós. Faz o seguinte,
Quando aqui for só 5, dobre. Dobre para nós. Dobre. O que acontece quando você dobra? O dobro de 23, 46. O dobro de 5, 10. Divisão por 10 vale muito a pena. 25 dividido por 3 é o mesmo que 46 dividido por 10. Você não modificou absolutamente nada, a não ser a sua aparência. Mas fica tão mais fácil de você visualizar que 46 dividido por 10 é o próprio número, porém, como é o 10, com uma casa decimal. Certo? Próximo exemplo. Volta para cá, volta aqui. 46 por 10. Tem um zero? Tem um zero. Então, pega esse número e vai ter uma casa decimal. Se fossem 2 zeros na parte de baixo, seriam 2 casas decimais. Agora volta para cá. Se eu dobrar esse número, será que vai valer a pena? Se eu dobrar o 25, vira 50. Valeria a pena se fosse o 100. Então, eu vou dobrar de novo. Dobrar 2 vezes é o mesmo que multiplicar por 4. Quanto vai gerar isso para nós? 4 vezes 25. Para nós vai ser 100. 4 vezes 135. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 3, 12. 13, 14. Vai 1. 4 vezes 1 dá 4, mais 1 vai dar 5 para nós. Divisão. Primeiro eu até posso simplificar esse pedaço. Valeu a pena. 54 dividido por 10. 54 por 10. 5,4 para nós. Dividimos com facilidade. Por que esse pensamento em dia de prova? Eu prefiro dividir. Se depois de 3 horas de prova, você está cansado. Então, nesse momento, nós vimos 54 dividido por 10, 5,4 para nós. Fica mais rápido de fazer a divisão e acaba compensando fazer dessa maneira. Porque se você, depois de 2, 3 horas de prova, se você já estiver cansado, uma divisão simples ficaria um pouco complicada de fazer. Último momento de pré-requisito. Uma porcentagem também pode ser expressa como um número pequeno dividido por um número grande, sendo que esse número pequeno tem que ser multiplicado por 100. Eu acho extrema vantagem quando você pega esse número automaticamente multiplicado por 100 para dividir por esse número grande. Ficou um pouco incompreensível? Olha o exemplo. O que o 2 representa de 40? Quantos por cento? A maneira habitual das pessoas. A maneira habitual é 40 representa 100%, enquanto que 2 representa X%. Regra de 3 simples, multiplicação em X, tranquilo de fazer. Agora volta para cá. O resumo dessa regra de 3, que fica até mais rápido de fazer, ficaria. O que é 2 de 40? Número pequeno em cima do grande, multiplicado por 100. Corto. O dobro de 10 é 20. O que é 20 dividido por 4? 5. Então, eu sei que 2 em relação a 40 representa 5%. Certo? Vamos começar, então, lá nos slides. Na questão número 1, nós temos o seguinte problema. De porcentagem, então, leia com tranquilidade. Tire os dados principais e veja se você consegue criar novas informações. Rômulo tem R$220, Natanael 350 e Vitor não tem nada. Já grifa os dados numéricos para nós. Então, só nessa primeira linha que nós temos ali, já sabemos o valor das 3 pessoas. Rômulo e Natanael dão parte do seu dinheiro a Vitor, de forma que todos acabam ficando com a mesma quantia. Nós já sabemos quanto que os 3 têm, então podemos dizer quanto que os 3 têm juntos. E nesse momento foi dividido de tal maneira que todos ficassem com a mesma quantia. Então já sabemos, temos uma certa noção de como começar. Próximo. O dinheiro dado por Natanael representa aproximadamente quantos por cento do que ele possuía? Vem para o quadro. Então, para nós, Rômulo, Natanael, Vitor, já temos os valores deles. Sabemos a quantidade total que eles têm? Sabemos. Essa soma de valores vai dar R$570. Não foi dividido igualitariamente para as 3 pessoas? Basicamente é pegar esse valor e fazer o que com ele? Pegar o 570 e dividir por 3. Dividir por 3. O que nós vamos obter aqui? 5 por 3 vai dar 1, sobram 2. 2 e 7 é 27, que por 3 vai dar 9. 0 por 3, 0. R$190 para cada um deles. Ou seja, foi retirada uma certa quantia do Rômulo
uma certa quantia do Natanael e o Vitor ficou, todos eles acabaram ficando com 190. 350. 350 menos 190 aqui para nós. Eu até posso fazer essa subtração, porque ele ficou com 190, esse rapaz que tinha 350 reais. Quanto que ele fez de doação para o Vitor nesse exato momento? Se eu fizer de conta que aqui é 200, fica tão mais fácil de fazer essa conta. 200 para 350, 150. Ah, mas é 190. Acrescenta 10, beleza? Então, 150 mais 10, essa resposta aqui é 160 reais. O Natanael, que tinha 350, ele tirou de si 160 reais para passar, então, para o Vitor. O que nós temos? Qual que é essa quantia? O que essa quantia representa em relação aos 350 que nós temos? Vamos usar aquela fórmula de porcentagem? Número pequeno sobre o número grande sobre 100, vezes 100, fica 160 sobre 350 para nós. Lembra que nós podemos simplificar nesse momento. Simplifique cortando zero. 0 com 0, simplifica. O que eu tenho na minha frente nesse momento é 160 vezes 10, 1.600. 1.600 dividido por 35. E nesse momento, nós temos um número no denominador que termina com 5, que é o 35. O que seria conveniente para nós? Ao invés de dividir por 35, nós vimos como pré-requisito que você poderia fazer o que com esses números? Dobrar, quadruplicar, o que você achar conveniente nesse momento. Dividir por 35 não é muita vantagem. Vamos fazer o seguinte? Dobre em cima, dobre embaixo. O que acontece? O dobro de 1.600, olha lá em cima, 3.200. O dobro de 35, 70. Valeu a pena dobrar, porque nesse momento nós podemos simplificá-lo e a divisão que era 1.600 por 35 é a mesma coisa que dividir 320 por 7. Muito preferível para nós. 320 dividido por 7. 320 por 7. Pega 32. 5 não dá 35, 4. 4 vezes 7, 28. 28, 29, 30, 31, 32. Falta 4. Abaixo. 40 por 7. 5 vezes 7 é 35 para nós. 35 para 40, falta 5. 5 é pequeno para dividir por 7. Acrescento vírgula. E abaixo um zero. 50 por 7. 7 vezes 7 é 49, para 50 falta 1. Para aqui. O que é esse número que eu achei? Esse número representa para nós a porcentagem que nós estamos procurando. 45,7%. Volta para cá. Qual a alternativa? Resposta à letra D, 45,7%. Uma questão muito tranquila, ela serve de nivelamento sobre o conteúdo da parte de porcentagem para nós. Certinho? Então não se esqueçam como se faz a divisão. Comentário para vocês. Comentário. Convenhamos, se foi um valor de 160 em relação a 350, use um pouquinho a intuição. O que é mais ou menos a metade desse valor aqui? 160. O que seria aproximadamente 160 de 350? Bom, metade de 350, 175. Esse número, 160, está muito próximo de 175, que é a sua metade. Só que 160 não é a metade, é menos da metade. Olha as alternativas que você tem. Volta lá para o slide. Se aquele 160 representa menos da metade, menos de 50%, então a letra E está descartada. Mas 160 está muito próximo da metade daquele valor. Se você for pensar dessa maneira, você só tem uma resposta nesse momento. Letra D, 45,7. Vamos para a questão número 2. Questão número 2. Numa certa cidade, das pessoas que frequentam o estádio de futebol, 50% torcem pelo Barra Mansa, 30% pelo Fênix e 20% pelo Várzea. Para quê? Está notando que, de forma geral, você olha isso daqui e só tem, digamos, números envolvendo porcentagem? Quando isso acontece, essa característica, você pode lançar mão de uma hipótese. Vamos fazer o seguinte, nós vamos partir do pressuposto que o número 100 vai ser o número-chave dessa conta. Isso é a nossa hipótese.
Até some rapidamente aqui. 50 mais 30 mais 20. Fecha 100%. Então, o que acontece? Se forem 100 torcedores, fica muito previsível quanto de torcedor tem em cada, digamos, em cada momento aqui do estádio. Tá? Então, é isso que nós vamos fazer. O que mais? Já as porcentagens de mulheres entre os torcedores do Fênix, do Várzea, são respectivamente 20% e 10%. Nesse caso, a porcentagem total de mulheres entre os torcedores que frequentam o estádio nessa cidade é igual a... Vem para cá. A nossa hipótese é, fazemos de conta que tem 100 pessoas, Barra tem 50%, Fênix 30%, Várzea 20%. O que é 50% de 100? 50 pessoas. 30% de 100? 30 pessoas. 20% de 100? 20 pessoas. Eu sei que 40% do Barra são mulheres. 40%. Sei que 20% do Fênix são mulheres. E também sei que 10% do Várzea são mulheres. Fizemos aquela conta inicial. Uma das possibilidades era a regra de 3, multiplicação de fração ou decimal. Eu escolhi essa daqui que ocupa menos espaço. O que acontece? 40% de 50. Simplifique o máximo que você puder. O que ficou na nossa frente? 4 vezes 5, 20. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2, 2. Essa soma vai dar 28. O que são 28 pessoas de um grupo de 100 pessoas? 28%. Valeu a pena colocar 100 pessoas? Com certeza. Então, para nós, essa fechou. Próxima questão. O que nós vimos até o exato momento? Eu coloquei para vocês estipularem comportamentos para a questão e não se preocupe se você consegue ou não imaginar todos os procedimentos. À medida que você vai desenvolvendo o teu raciocínio, vai aparecendo novas possibilidades. E isso faz com que você vá mais para frente em relação à resolução. Em algumas questões de porcentagem, uma boa forma de raciocinar é o lançamento de um valor propício. Na questão anterior, o que nós vimos? Que seria bastante conveniente se nós pensássemos que eram 100 pessoas. Então, nesse momento, para nós, foi bastante propício. Agora, próximo slide. No próximo slide, nós temos assim. No mês de outubro, eu paguei 20% de uma dívida e em novembro eu paguei 30% do saldo restante de outubro. E em dezembro eu paguei 25% do saldo restante de novembro. Qual o percentual da dívida que ainda tenho a pagar? Agora que nós já lemos o problema, voltamos para cá. Ele tem característica idêntica aos exercícios anteriores. Vamos fazer de conta que a nossa dívida é de 100 reais. O que nós temos? O primeiro pagamento da dívida foi de 20%. Então, nós temos 100 menos os 20% de 100. Já comentei que o D vai ser representado com uma multiplicação aqui. Como é que nós fazemos? 20%, 0 com 0, simplifico. 0 com 0, simplifico. O que vai ficar para nós? 100, reproduzo. O dobro de 10 vai ser 20 para nós. 100 menos 20, resposta, 80. Legal, então depois do primeiro pagamento eu ainda tenho 80 para pagar. 80 menos 30%, porque eu vou pagar 30% desta dívida. Quanto que vai ficar? Simplifique o máximo que você puder. 0, 0, 0, 0 para nós. Quanto que fica? 80 menos 3 vezes 8, 24. 80 menos 24, 56. O que mais que nós temos? Uma observação. Na próxima conta, quando eu for fazer 25%, você tem que lembrar do seguinte. 25 sobre 100, que é 25%, ele pode ser rapidamente simplificado, dividindo o numerador e o denominador por 25. 25 dividido por 25, 1. 100 dividido por 25, 4. Então, 25% significa 1/4 de uma quantia, certo? Vai ficar mais fácil se eu usar, ao invés de 25%, 1/4. Última conta, último pedaço para resolver essa questão. Agora que eu estou devendo 56, eu vou pagar 1/4 da minha dívida. Quanto é 1/4 de 56?
Beleza. 56 menos 1/4 de 56. Divida 56 por 4. Uma dica bem importante para vocês. O que o 4 significa? O 4 significa 2 vezes 2. Então, dividir um número por 4 é dividir por 2, pega esse resultado e divida por 2 de novo. Vamos ver como é que fica. 56 dividido por 2, metade seria 28. 28 dividido por 2, 14. Então, nós temos que essa divisão vai dar 14. Vem para cá. 56 menos 14, que é aquela porcentagem que nós fizemos. Resposta 42. Não tem mais etapas de conta, agora é só fazer uma simples interpretação do texto. O que esse 42 representa? Observação. O 42 está em relação a quem? Ao 100 que você pensou inicialmente. O que é 42 em relação a 100? O que é 42 de 100? 42 de 100 é 42%. Na tela, por favor. O que nós temos? Resposta letra C. Então, nesse momento, qual que é o percentual da dívida que ainda tenho que pagar? Eu ainda falta para mim 42% para pagar. Pessoal, sempre pense em novas estratégias e, ao mesmo tempo, sempre assimile novas formas de resolução, certo? Essa não é a única maneira de resolver, é uma boa maneira de resolver, mas não a única, certo? Obrigado pela atenção. Na próxima aula, nós continuamos ainda esse tópico, certo?